Com um atendimento individualizado e integral ao paciente, o Viva Saúde é um programa que vai muito além das paredes do hospital. Estou aqui hoje com Arnaldo Alves de Souza, gerente administrativo da Atenção Primária Saúde, e com André da Cruz Barroso, supervisor administrativo do Centro Médico Hospitalar. Eu sou Jéssica Sabadini e você está vendo Fala Saúde. Arnaldo, primeiro eu queria que você falasse pra gente o que são as doenças crônicas. A gente já nasce com elas ou a gente adquire ao longo da vida? As doenças crônicas não transmissíveis, elas são desenvolvidas ao longo da vida. A gente pode citar diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, alguns cânceres. Essas doenças elas podem ter um aumento, uma possibilidade de aumentar a incidência delas por conta de alguns hábitos que a gente tem durante a vida e também por alguns fatores genéticos. E assim, você falou da diabetes, né, de alguns tipos de cânceres, mas quais outras doenças crônicas a gente tem que são mais comuns? Bom, as principais são a diabetes e hipertensão, né? Nós temos uns dados interessantes aqui no Brasil. Ano passado, o Vigitel, que é uma pesquisa bem importante que o Ministério da Saúde realiza, os dados do Vigitel do ano de 2023 para as doenças crônicas, foi evidenciado o seguinte, que 27% da população brasileira tem hipertensão, um dado da população adulta, então é um dado super significativo. Para diabetes é 9,8%, então é uma questão bem importante. Para a inatividade física, que aí é um fator que corrobora para o aumento dessas doenças, tanto da diabetes quanto da hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Mais de 11% da população brasileira não realiza nada de atividade física. O que isso significa? Significa que a gente tenha uma doença diagnosticada e que é muito provável que a gente não tenha cura dela, né? A gente tem o tratamento para a maioria das doenças crônicas, mas para algumas doenças a gente não tem esse tratamento. Como que é feito o tratamento dessas doenças? A base do tratamento para qualquer doença crônica, geralmente é a parte medicamentosa. Vou dar o exemplo do diabetes, Jéssica. Então, assim, o diabetes tem alguns tipos de tratamento, são os tipos de doença para alguns tipos de tratamento. A maioria é medicação via oral, que é o diabetes, para o diabetes tipo 2. Já para o diabetes tipo 1, a gente tem que fazer o tratamento com insulina, por conta que o pâncreas não produz mais esse hormônio dentro do nosso corpo. Esse é o modelo tradicional, quando a gente fala nisso, porque a gente esquece que o tratamento para essas doenças, a gente precisa de outras coisas para a gente apoiar um desfecho clínico legal e bacana, que é a questão da atividade física, a própria alimentação. Então é um conjunto de fatores. Se a gente fosse pensar num período num passado, a gente não tinha tanto evidente que a gente necessita desse conjunto de atividades para que a gente faça o tratamento. Quando a gente fala de uma doença que não tem cura, esse tratamento ele busca controlar a doença, dar uma qualidade de vida para esse paciente? Perfeito. Se eu tenho uma doença crônica já diagnosticada e eu sei que eu vou ter complicações no decorrer dos anos que eu estou diagnosticado com ela, eu tenho que fazer o monitoramento e estabilizar essa condição de saúde agora, porque a probabilidade de eu ter uma complicação é muito grande. Vou dar o exemplo do diabetes de novo. Pessoas que têm o diagnóstico recente do diabetes e que começam já a fazer aquele conjunto que eu comentei com você, é muito provável que ele atrase o início das aparições das complicações. Esse diagnóstico precoce, como que ele é feito? Jéssica, isso faz toda a diferença. Iniciar um tratamento com diagnóstico precoce pode fazer diferença logo ali na frente. Algumas especialidades médicas, eles diminuem o limite para algumas condições, tanto laboratorial quanto a própria diagnóstico clínico, justamente para identificar um público maior e começar a agir nessa situação, para evitar o diagnóstico em si. Então, qual que é a recomendação para esse grupo que está nessa faixa de exames que foi delimitado, que foi
feito uma nova delimitação. Atividade física, alimentação, saúde mental, acompanhamento contínuo e monitoramento do próprio exame. E André, no hospitalar, né, que é o plano de saúde do Hospital Evangélico, a gente tem o Viva Saúde, que é um programa ali que oferece cuidado multiprofissional para os usuários. Qual que é a importância que esse cuidado tem na vida do paciente que tem uma doença crônica? E hoje o Viva Saúde, ele tem o intuito de ter essa equipe que faz o cuidado do paciente, evitando as idas excessivas ao médico, ao pronto-socorro e o diagnóstico errado também, às vezes o tratamento errado. Então ele tem esse acompanhamento mais de perto e tem uma atenção, uma resposta rápida para a necessidade de cada um. Como que é feito esse atendimento? As enfermeiras capacitadas para poder fazer o acompanhamento juntamente com médicos, e ela faz o acompanhamento e tem o histórico do paciente. Então vamos dar o exemplo, quando ela passou por um pronto-socorro, ela teve entrada no hospital por algum motivo, ela recebe essa informação e já faz o contato com o paciente. Da mesma forma, o paciente também tem um contato direto com essa equipe de enfermagem. Então ela tem um acompanhamento mais direto, com uma resposta rápida da necessidade que ela possa ter. Tratamento mais individualizado. Personalizado, com certeza. O primeiro passo é identificar esse beneficiário, e aí é uma das dificuldades que a gente tem, justamente porque a gente desconhece o beneficiário que entrou no plano agora. Então a gente precisa primeiro traçar um perfil epidemiológico da carteira para iniciar um processo de captação dessas pessoas para participar do nosso programa. Aí eu faço primeiro um levantamento, eu realizo ali algumas tratativas de critérios, né, administrativas e clínicas, e a partir desse momento ele é elegível para participar do programa, e aí tem um acompanhamento contínuo com a nossa equipe de saúde. Quando a gente fala nesse médico da família, né, qual que é a importância disso no tratamento do paciente? Ele cria mais confiança? É uma relação mais estreita ali com esse paciente? O médico de família hoje, dentro da EBEL, é super importante para nós. Ele é uma estratégia que deu muito certo, e o resultado está muito bacana, inclusive com a venda de planos que a gente tem realizado para o plano APS. No nosso centro médico, a gente tem uma equipe, a gente tem 4 equipes. No nosso centro médico, aqui de Londrina, nós temos 4 equipes que realizam atendimento para mais de 10 mil pessoas. Então, cada equipe tem um número restrito de pessoas, e essa equipe realiza o acompanhamento dessas vidas. O cuidado é coordenado e integral. Então, desde o momento da chegada dessa pessoa, que ele compra o plano, que ele adquire o plano de saúde, nós realizamos um contato com ele, para que ele passe pela nossa médica de família, realize esse vínculo inicial, e a partir desse vínculo inicial eu começo a realizar essa coordenação do cuidado. Uma das características do Viva Saúde é essa questão de levar as informações para o paciente, né? Muitas vezes ele sabe que ele tem uma diabetes, por exemplo, mas ele não sabe o que isso significa, né? Essa informação também ajuda no tratamento. E a informação com evidência clínica e um direcionamento adequado com quem realmente entende. Então, para o paciente que recebe isso, e quando a enfermeira que realiza o gerenciamento faz esse alinhamento com ele, faz toda a diferença. E ele entende que vale a pena, nesse sentido, ser acompanhado por uma equipe assim. A própria questão do vínculo, que você mencionou há pouco, é uma questão bem importante que a gente tem, porque os pacientes, eles têm uma confiança, depositam uma confiança muito grande na equipe de enfermagem do Viva Saúde. Então é bem interessante. É legal citar que ela não fica só restrita ao médico de família e à enfermeira, né? Aos cuidados quando fala os cuidados direcionados, porque daí tem a equipe de nutrição, psicologia, fonoaudiologia, então a equipe multiprofissional toda à disposição para ter. Isso sempre com o direcionamento da enfermeira e do próprio médico de família. Né? É o cuidado integral do paciente. Exatamente. É uma das coisas importantes que a gente tem e que a gente passa para o beneficiário, que isso é um benefício. O programa Viva Saúde, ele não tem custo nenhum. Pelo contrário, tem algumas sessões de equipe multiprofissional com psicóloga, com nutricionista, com fonoaudióloga e com fisioterapeuta,
que a gente não cobra a coparticipação. Isso é importante para o beneficiário e mais importante para nós, porque a avaliação que a gente faz para encaminhar esse beneficiário também é com evidência. Então não é porque o beneficiário entrou no programa Viva Saúde que eu vou lá no nutricionista ou vou no psicólogo. A nossa equipe vai fazer uma avaliação inicial e se você tiver a real necessidade para fazer esse encaminhamento, para fazer esse acompanhamento, o médico te encaminha e aí segue as sessões. Acho que é importante citar isso, né? Que não tem esse custo, porque pode se dar outra menção. O médico identificou e está empurrando um nutricionista ou querendo que vá fazer para poder ter alguma venda sobre isso, mas não é. Tanto que ele não tem o custo, realmente o que é direcionado para ele é o cuidado que ele precisa ter. Identificou a necessidade, realmente é o que vai ser indicado para ele ele fazer. É um benefício a mais para o usuário. Exatamente. A questão da integração com os outros serviços também faz uma diferença muito grande. Então, o hospitalar hoje, o plano de saúde hospitalar, ele é do hospital evangélico. Então, quando esse beneficiário do Viva Saúde tem uma passagem pronto-socorro ou tem um internamento dentro do hospital, a minha equipe do Viva Saúde já sabe o que está acontecendo com ele nesse mesmo momento. E essa equipe já começa a trabalhar dentro lá, junto com o pessoal do hospital, a própria alta dele. Então, fica um processo muito mais coerente para o beneficiário. Se ele tem condições clínicas para ir para o domicílio e terminar o tratamento, nós temos o home care, que é o saúde em casa. Então eu consigo fazer esse processo e aí ele fica integral sem necessidade de estar internado. Ele termina o tratamento no domicílio. O que é esse home care? Bom, o home care ele não é regulamentado pela ANS, importante citar aqui. Mas as operadoras têm essa possibilidade de implantar esse processo, esse programa, né? E a hospitalar tem isso. Ele é super importante para os três níveis. Para a operadora, pela questão de custo, pela questão de recursos. Para o hospital, porque se eu tenho um beneficiário lá que tem condições de ir realizar o tratamento no domicílio, ou terminar o tratamento no domicílio, eu desocupo um leito para quem realmente precisa. E para o beneficiário, que a gente tem um monte de estudo, que ele fica muito mais à vontade e o próprio tratamento dele é mais eficaz quando a gente finaliza lá no domicílio. E o Viva Saúde, né, ele funciona desde 2018. Como que vocês avaliam os resultados até agora? Desde 2018 a gente tinha um número chegava a 300 a 500 beneficiários. E em 2022 a gente desenvolveu um projeto, a instituição, o Hospital Evangélico, junto com a operadora, de expansão desse número de beneficiário acompanhado. Porque, poxa, se eu tenho um número alto de beneficiários diabéticos, de hipertensos, por que eu não estou fazendo uma ação específica de promoção e prevenção à saúde? Em 2022, final de 2022, a gente iniciou esse projeto. Hoje nós temos 1.700 beneficiários acompanhados, então é um número bem significativo para nós. Os próximos passos é mudar um pouco o formato dele. Os atendimentos são presenciais, né? Então, tanto no ambulatório quanto no domicílio, e alguns por telefone, por telemonitoramento. A ideia é desenvolver um programa na linha digital. Então, principalmente agora que o plano de saúde hospitalar é nacional, eu não vou conseguir fazer os atendimentos presenciais, mas eu posso fazer o gerenciamento e o monitoramento desse beneficiário via digital. E nesse mundo atual isso é muito importante, né? Super importante. Todo mundo tem acesso ao celular hoje em dia, né? E carece de algumas informações com evidência e que tenha credibilidade. Então tem bastante coisa ainda por vir aí pela frente. Bastante coisa para fazer.